Astuta, manipuladora, mas igualmente vítima de personagens poderosos. Leonor de Aquitânia teve um papel essencial na política da França e da Inglaterra medieval, países dos quais foi rainha. Na história das longas disputas entre as coroas francesa e inglesa, destaca-se a figura da duquesa Leonor de Aquitânia, uma das grandes personagens do século XII. As suas decisões políticas dependeram muito dos acontecimentos da história da França e da Inglaterra, e do seu mecenato surgiram as bases do renascimento literário da cultura cortesã. Paralelamente, construiu-se sobre Leonor uma lenda negra, que teve a origem nos rumores dos seus contemporâneos, mas que chegou até os nossos dias atuais. A França, a Inglaterra, a Itália meridional e no Mediterrâneo ocidental, no século XII, ainda estavam dominados por monarquias que organizavam lentamente o seu próprio governo, mas que tinham que integrar o poder adquirido pelas aristocracias locais nos respectivos reinos. Ainda era um estado feudal e fragmentado, mas que encontrava-se em lenta decadência. Este poder era especialmente forte na França, onde a dinastia dos Capetos só podia reinar sobre as posses diretas da coroa, isto é, sobre uma pequena zona do centro setentrional do país, a chamada Île-de-France. O restante do reino encontrava-se dividido em poderosos ducados, Normandia, Bretanha, Aquitânia, e em grandes condados, Flandres, Anjou, Lorena, Champagne, Borgonha, Toulouse, alguns dos quais mais vastos do que as possessões reais. Além disso, em 1066, um vassalo dos Capetos, Guilherme, duque da Normandia, coroou-se rei da Inglaterra, criando uma situação paradoxal. Submetido feudalmente ao rei da França pelos territórios que se encontravam de um lado do Canal da Mancha, enquanto do outro lado do canal, o rei da Inglaterra tinha seus próprios vassalos. Neste contexto, em 1124, nasceu Leonor, filha de Guilherme IX, duque de Aquitânia, e de Leonor, viscondessa de Châtellerault, de quem herdou o nome, na época pouco frequente. Os territórios que se encontravam sob controle da família compreendiam grande parte do centro e do oeste da França. Na corte dos duques havia muita liberdade artística, onde os trovadores eram muito bem recebidos. Guilherme IX faleceu prematuramente em 1137, durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. O herdeiro, Guilherme Aigret, morrera novo, em 1130. Com isso, Leonor tornou-se herdeira dos territórios do ducado com 13 anos. Já o rei da França, Luís VI, morreu em 1º de agosto de 1137, deixando por sua vez um herdeiro de 17 anos, o futuro Luís VII. Viram-se nisso a possibilidade de um matrimônio. Não sabemos em que circunstâncias se negociou o casamento entre os dois jovens. Talvez já tivesse acontecido antes da morte do rei. Talvez fosse fruto de uma tutela feudal exercida durante a menoridade do filho do rei defunto. De qualquer maneira, o interesse da corte dos Capetos era claro. O matrimônio permitiria intervir sobre os territórios mais ricos do reino, até aquela altura fora de seu controle. Por outro lado, o matrimônio medieval era sobretudo uma relação entre famílias e linhagens, como já falamos em um vídeo anterior. O interesse da família prevalecia sobre a vontade individual, o que naturalmente significava a total ausência de paixão nas uniões matrimoniais, um dado fundamental para entender os acontecimentos posteriores. O casamento aconteceu em Bordeaux, em 25 de julho de 1137. Em 8 de agosto, Luís converteu-se em duque da Aquitânia numa cerimônia em Poitiers. E no Natal do mesmo ano, Leonor foi coroada rainha. Embora aparentemente tudo parecesse perfeito, a vida na corte dos Capetos não se adequava às expectativas e costumes da jovem esposa. A corte da Aquitânia talvez constituísse o vértice cultural da Europa da época. A promoção cultural dos trovadores juntava-se ao gosto pelo luxo e por uma liberdade de costumes maior do que na corte dos Capetos. É, portanto, provável de que Leonor encontrasse dificuldades em adaptar-se a esse contexto, já que estaria longe do estilo de vida que era acostumada. Não teriam existido apenas divergências culturais e de caráter. A juventude de ambos era propícia a decisões apressadas. Em 1142, Petronila, a irmã mais nova de Leonor, casou-se com Raul de Vermandois, que repudiara sua primeira mulher.
da família dos condes de Champagne. Segundo tudo indica, Luís VII e Leonor estiveram na origem desta união. Petronila apaixonou-se pelo cavaleiro, maduro e casado, e Leonor quis satisfazê-la. De qualquer forma, a união provocou um conflito armado entre Luís e os condes de Champagne, que somente com a intervenção de Bernardo de Claraval chegou ao fim. No Oriente Próximo, o mundo muçulmano reorganizava-se depois das conquistas latinas. A reconquista iniciou-se em Alepo e em Mossul. A queda em 1146 da cidade armênia de Edessa, hoje Urfa, constituiu-se um sinal de alarme para a Europa e para o Papa. Zenki, o sultão da época, pretendia unificar sob o seu comando todos os emirados da região e contemplava sob hostilidade o califado xiita do Cairo. A nobreza franco-síria, composta pelos descendentes da Primeira Cruzada, já enraizados na Terra Santa, sabiam que o fortalecimento do poder de Zenki criava uma ampla frente que lhe era hostil. Isso teria sido suficiente para forjar uma aliança cristã-muçulmana, para a qual se deram todas as condições, e o reino teria sido, pelo menos naquele momento, poupado, o que não aconteceu. Na perspectiva europeia, essa negociação era indispensável. O Papa Eugênio III foi convencido da necessidade de uma grande e nova expedição para tutelar as conquistas, e a missão de reconquista recaiu sobre o imperador romano-germânico Conrado III. Luís VII decidiu igualmente participar nessa campanha, talvez com o objetivo de espiar as guerras internas e as brutalidades que cometera nos anos anteriores. Então, o rei partiu com sua consorte. A presença de mulheres em campanhas de peregrinação e expedição militar não era inédita, embora fosse vista com desconfiança. Depois de passar por Constantinopla, no início do ano de 1148, começaram as hostilidades na Ásia Menor. As primeiras batalhas foram um desastre para os franceses e Luís correu graves riscos. Em março do mesmo ano, ambos foram acolhidos por Raimundo de Poitiers, tio paterno de Leonor. Não se chegou a nenhum acordo. Raimundo pretendia que as tropas se envolvessem imediatamente na luta contra Zenki, enquanto Luís queria primeiro chegar a Jerusalém. Apesar da opinião contrária de Leonor, partidária do seu tio, o rei a obrigou a segui-lo. Datam dessa altura os rumores sobre a rainha. Muitos cronistas, para ocultar a precariedade estratégica das decisões do rei, acusaram-na de incesto com seu próprio tio. Os desacordos entre o casal agravaram-se ainda mais quando o monarca Capeto se deixou convencer a cercar Damasco. O emir da cidade foi um aliado natural dos francos contra Zenki, mas as decisões arbitrárias dos conselheiros de Luís VII, cegos pela miragem da conquista da rica capital da Síria, forçaram uma aliança do seu rival com o adversário. Depois do cerco de Damasco, as tropas provenientes da Europa partiram em clima de discórdia, o que contaminou também os barões franco-sírios da Terra Santa e alimentou a convicção entre os príncipes muçulmanos da região de que chegara o momento de expulsar os intrusos. O desastre da expedição foi duplo. Luís VII permaneceu afastado do seu reino durante 2 anos, gastando enormes quantias de dinheiro numa campanha da qual saiu humilhado. Além disso, o seu casamento estava em crise. O casal regressou à Europa em separado e só se reencontrou perante o Papa Eugênio III, que os tentou reconciliar, ameaçando-os com a excomunhão, no caso de divórcio. Luís e Leonor tinham tido uma primeira filha, Maria, em 1145. Durante o período em que ainda estavam juntos, nasceu Alice, provavelmente em 1151. Mas a separação era inevitável e em 21 de março de 1152, os bispos declararam nulo o matrimônio de Leonor e Luís, alegando consanguinidade. Os dois eram primos. Com o divórcio, as 2 meninas permaneceram com o pai. Leonor, com 28 anos, voltava a ser herdeira do Ducado de Aquitânia e, portanto, era um partido bem interessante. Foi por isso que o conde Teobaldo V de Blois a tentou sequestrar para fins matrimoniais. Ele era 6 anos mais novo do que ela, mas não conseguiu conquistar e contentou-se em desposar a filha de Leonor, Alice. Na verdade, poucos meses antes do divórcio, Leonor conhecera Godofredo, o Belo, conde de Anjou, e seu filho Henrique, 9 anos mais novo que ela. No dia 18 de maio de 1152, 2 meses após o divórcio, Leonor casou-se com Henrique de Anjou. Os mesmos graus de consanguinidade que ligavam Leonor a Luís
também a ligavam ao novo consorte. A ameaça ao rei da França foi considerável, já que o dote concedido ao poderoso senhor feudal juntava-se aos vastos domínios de Leonor. A ameaça agravou-se em 1153, quando Henrique cruzou o Canal da Mancha com um grupo de mercenários e conseguiu apoderar-se da coroa da Inglaterra. Em 19 de dezembro de 1154, Henrique, com o título de Henrique II, e Leonor foram coroados em Westminster. Foi desta forma que a Normandia, a Aquitânia, Anjou e outros territórios importantes do Reino da França passaram a depender do rei da Inglaterra, que possuía direitos sobre eles como vassalos do soberano francês. Essa situação seria a gênese de uma longa guerra que só terminaria em meados do século XV. Nos primeiros anos do matrimônio, o casal esteve de acordo com a gestão política do reino e das possessões francesas. Leonor trouxe ao mundo 9 filhos, 2 dos quais morreram ainda pequenos, entre 1153 e 1116. Mas esse esforço a obrigou a afastar-se da vida política durante longos períodos. Na corte inglesa, Leonor teve a oportunidade de cultivar a sua veia cultural, algo que lhe fora vedado na França. Pelo menos 4 autores dedicaram-lhe a sua obra literária, um sintoma de prestígio de que gozava entre os artistas. No entanto, no final da década de 70, a relação entre o casal começaria a mudar. O soberano procurava aos poucos companhia de concubinas, mas naqueles anos Henrique II apaixonou-se por uma bela jovem, Rosamund Cliff. Uma tradição tardia e infundada atribui a Leonor a morte da jovem, que aconteceu em consequências pouco claras, em 1176. Mais do que as aventuras amorosas, a relação com os filhos produziu uma alteração definitiva e negativa na relação entre ambos. Em 1173, vários territórios franceses e diversos barões anglo-normandos revoltaram-se contra o rei. Eram dirigidos pelos filhos de Henrique e apoiados por Leonor, que com seu segundo filho Ricardo, depois chamado Ricardo Coração de Leão, dirigia esse delicado combate a partir das suas bases na Aquitânia. No final desse ano, o rei beneficiou de um golpe de sorte e Leonor foi capturada enquanto tentava fugir para se reunir com seu primeiro marido, que não ignorava os planos da revolta. Os anos seguintes foram muito duros para a rainha, encarcerada em condições difíceis. Em 1183, com a morte do seu primogênito, a sua situação piorou. O jovem apelara ao seu pai para que a libertasse. Foi preciso, porém, esperar pela morte de Henrique II, em 1189, para que a situação da antiga rainha melhorasse. Ao mesmo tempo, Ricardo Coração de Leão agitava as tropas militares, apelando a um acordo que não duraria muito com o rei da França, Filipe Augusto, e exigindo a libertação de Leonor. Podia-se pensar que aos 75 anos e depois de uma vida tão turbulenta, a rainha já estaria vencida, mas Leonor continuou a comandar a vida política das suas terras. A situação bélica assim o exigia. O interesse centrou-se também no seu filho Ricardo, e em 1191 negociou-se o casamento com Berenguela Chances de Navarra. Em breve, Ricardo conduziria uma nova cruzada para reconquistar Jerusalém, deixando livre o trono para seu irmão João, chamado Sem Terra. Acusado de ter cometido o assassinato na Terra Santa de Conrado de Montferrato, Ricardo foi tomado como prisioneiro pelo imperador Henrique VI. Leonor voltou a mobilizar todos os seus esforços, apelando ao Papa Celestino III pela libertação e, em simultâneo, organizando uma expedição de resgate. O final do século foi duro para ela. As 2 filhas que tiveram com Luís VII morreram e em 1199 Ricardo também morreu. Retirada na abadia de Fontevraud, Leonor foi forçada a voltar à corte para apoiar o seu filho João, cuja sucessão era disputada por um sobrinho e tinha a oposição de Filipe Augusto. Em 1202, com quase 80 anos, ainda resistiu ao cerco dos rebeldes na cidade de Mirabeau. 2 anos mais tarde, morreria em Fontevraud, legando aos seus sucessores uma disputa cruel pelo trono da Inglaterra e pelo controle dos seus velhos domínios franceses. No juízo posterior da sua figura, pesou muito a maledicência dos seus contemporâneos. Em contrapartida, houve a tentativa de transformá-la numa vítima de guerras e estratégias políticas, exclusivamente masculinas. Heroína ou vilã,
Num século muito complexo, parece certo que Leonor de Aquitânia teve um inquestionável protagonismo na vida política e cultural do século XII, como nenhuma outra mulher.